Fala pessoal, como teve vários quero na aula passada que eu fiz esse esboço pedindo para fazer o acabamento, então vou fazer o acabamento nesse desenho, não vou levar para o lado realista, vou sombrear, fazer alguns detalhes. Quando a gente faz o desenho realista, aí eu até recomendo você fazer grid ou decalque, mesa de luz. Aqui a gente vai fazer um acabamento que é um desenho artístico, que eu usei contorno, linhas bem soltas, formas geométricas, e vou fazer um acabamento nesse desenho artístico, tá? Então, não vou deixar ele realista. E lembrando vocês, deixa o like no vídeo, comente aqui o que vocês querem ver no canal, porque ajuda muito o like, compartilhamento de vocês, tá? Pessoal, quando a gente começa a fazer um sombreamento, eu sempre começo com as camadas mais claras, então vou até marcar aqui, ó. A gente tem aqui um tom claro, aqui é o lápis H, e eu vou aumentando esse tom aos poucos. Então a gente pode vir aqui usar um lápis B, dois B. Então essa graduação ela vai aumentando aos poucos. É um lápis mais escuro, 4B, acima. Então um lápis aqui a gente pode usar 6B, 8B, 10B. Então quando a gente tem essa tonalidade, desde o claro até o escuro, a gente consegue fazer o sombreamento. Eu vou passar aqui o 4B. Aqui eu vou colocar o 2B. E aqui nós vamos ter o B. Então repara que essa graduação ela vai aumentando aos poucos. Então controlando o peso da mão também você consegue essas diferenças, tá? Então agora eu vou trazer isso aqui para o nosso desenho. Vou usar aqui o B, vou passar nessa parte. Eu vou fazer essa região de cima primeiro, depois eu venho fazendo as outras partes. Essa parte já é mais clara, então vou usar o H. Aqui eu vou vir com 4B, que é um lápis mais escuro, já consigo fazer essas sombras. A imagem de referência eu vou deixar para vocês poderem baixar aqui na descrição. Então, pessoal, a gente começou na outra aula que eu fiz semana passada, eu vou deixar o link da aula também anterior, que eu fiz o esboço aqui na descrição, para quem não assistiu, assistir lá. Então a gente usa formas geométricas, linhas bem soltas e vai formando o desenho à mão livre. Então aqui um desenho que não vai ficar exatamente igual à referência, porque eu fiz usando o método de esboço tradicional, que é a mão livre, olhando e executando. Depois eu venho fazendo brilhos, tá? No acabamento também, pessoal, eu venho melhorando algumas linhas. Igual aqui na boca, eu reparei que eu fiz ela um pouco mais curta, então agora eu venho arrumando. Eu falei isso na aula anterior.
no vídeo anterior, que no acabamento a gente vem melhorando tudo. Aqui eu tô com a lapiseira com grafite 2B, mas vocês podem usar o lápis com a ponta bem fina. Aqui é uma lapiseira 2.0, eu consigo uma ponta bem fina, o grafite é bem grossinho, 2.0 milímetros. E vou fazer alguns acabamentos. Com o lápis B, eu vou passar em toda essa parte. Alguns lugares eu forço um pouquinho mais, outros eu crio pequenas texturas, entendendo o desenho, tendo paciência para ir fazendo esses acabamentos aos poucos. Tem muitas pessoas que querem que o desenho fique já na primeira passada do lápis, que o desenho fique realista. Ele não vai ficar. É um processo que depende de paciência. Aqui eu vou apagar essa linha do lado, porque estou arredando ela um pouquinho aqui para o lado esquerdo. Como eu falei, eu venho melhorando o esboço também. Eu continuo com 2B, insistindo, agora eu venho escurecendo algumas partes. Depois também eu vou fazer alguns brilhos. Falei que eu não vou deixar realista, mas vou deixar um acabamento bem finalizado, bem estruturado aqui. Aqui eu vou criando pequenas marcas aqui na barriga dele. Depois eu vou usar esfuminho, tirar um pouco as marcas, fazer brilhos.
Então, primeiro eu estruturo essa camada para depois melhorar. Aqui eu estou com lápis B. Eu peguei o pincel de maquiagem e vou espalhar esse grafite. Depois eu venho fazendo acabamentos e todos os brilhos. Vou aproveitar e vou passar nessa parte da flor. Então espalho aqui o grafite, porque essa parte é mais clara. Então só com a sujeirinha aqui do pincel eu consigo ter esse tom mais claro. Vou espalhar um pouco aqui também, porque aí depois eu faço os brilhos aqui nessa parte. Então, pessoal, eu vou aos poucos criando a camada inicial, depois melhorando os acabamentos. Por fim, eu venho fazendo acabamentos minuciosos. Só que esse desenho eu falei que ia deixar um pouco mais artístico, não vou deixar ele totalmente realista, tá? Então, estou dando um exemplo aqui. Quando a gente quer fazer um desenho com muito acabamento, a gente insiste mais. Agora eu estou com a lapiseira 05 com grafite 4B e vou fazer um acabamento mais detalhado.
Então, depois que você compreende que um desenho à mão livre, você precisa simplificar primeiro, então você enxergando através de formas geométricas, tudo fica mais fácil. Repetindo, quem não assistiu esse desenho sendo feito, o esboço passo a passo, na descrição tem o link da aula, então é importante você assistir também. O acabamento fica a critério de cada um. Tem pessoas que gostam de fazer o desenho só com esboço, sem acabamento. É opcional. Aqui eu estou fazendo esse acabamento porque teve pessoas que comentaram no outro vídeo com quero. Então eu sei que quer ver esse acabamento. Aqui, ó, com a lapiseira 05, eu vou criando pequenas texturas. Com o pincel de cerda mais dourinha, eu vou espalhar um pouco aqui, já preparando essa camada para poder fazer todos os brilhos e finalizar o desenho. Agora, com as borrachas, eu vou fazer todos os brilhos. Aqui eu estou usando a borracha limpa tipo, vou usar também caneta borracha, lápis borracha. Com o papel, eu espalho um pouco mais esse grafite. Então, colocando uma camada aqui em cima para fazer o brilho com a borracha 3.8. Como eu falei, se fosse um desenho realista, eu iria trabalhar o acabamento ainda mais, tá? Então é um desenho artístico, porém com um acabamento mais refinado.
Com a borracha elétrica, eu vou fazer alguns brilhos aqui. Se eu quiser, eu fico aqui detalhando mais. Então, tem que saber qual a intenção. É um desenho realista? Então, precisa insistir, fazer o acabamento até ficar bem realista. É um desenho mais artístico, que você quer também, às vezes, até destacar os contornos. Eu voltaria aqui e iria destacar bem o contorno, fazendo todo o contorno mesmo, aparecendo. Então, fica a critério de vocês. Fazer mais realista ou mais artístico, à mão livre, às vezes sem acabamento nenhum. Igual aqui na barriga do sapo, eu fiz um acabamento mais solto aqui, eu não fiz cada textura para ficar realista. Então isso é o que a gente tem que entender, qual tipo de desenho a gente quer fazer. Eu recomendo fazer tanto desenho realista quanto desenho mais artístico, porque aí você se torna um desenhista completo. Eu tenho um curso que é o RA Club, pessoal. Ele está com as vagas fechadas. É um curso completo. Então, quando eu for abrir, eu aviso vocês. Aí sim, você vai estar dentro de uma escola mesmo, onde você tem tudo o que você precisa. Então, estou trabalhando nele, melhorando ainda. Quando eu abrir, eu aviso para vocês aqui no YouTube, no Instagram. É isso, pessoal. Se eu quiser aqui, eu fico insistindo, criando texturas, insistindo também nos brilhos. Então deixa o seu like no vídeo, ajuda muito. Comente aqui embaixo, às vezes um comentário simples, mas o YouTube entende que é um conteúdo relevante, ele vai recomendar para outras pessoas. Então não custa nada, só comentar, deixar o like. Então é um conteúdo também, pessoal, que eu faço para ajudar todo mundo a aprender, a desenvolver a técnica do desenho. Então, se eu vejo que tem engajamento, eu continuo. Agora, se vê que praticamente ninguém vê, aí acaba até parando de criar esses tipos de conteúdo. Aqui no YouTube, o pessoal está bem desanimado. Alguns produtores de conteúdo, de desenho, eu reparo que muitos estão até parando, porque o YouTube costuma não entregar e o pessoal também não ajuda no engajamento e acaba o pessoal parando de criar conteúdos. Então é isso, eu acho que tá bem adiantado aqui. Acabou que eu fiz até um pouco a mais de acabamento e um desenho à mão livre. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado.
e até o próximo vídeo. Valeu!